Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí com vocês, né? Professor aqui Washington Almeida, no nosso curso de Engenharia de Software. E aí, nesse bloco a gente vai falar de uma ferramenta, né? Que é muito utilizada no mercado e as bancas de vez em quando, né, gostam de cobrar, que é o JMeter. Uma ferramenta para a gente fazer testes de desempenho, né? E a gente vai voltar nesse assunto de teste, né? Teste de desempenho, na verdade, teste de estresse, teste de carga. A gente revisita esses conceitos, tá bom? Até porque as bancas sempre gostam de voltar com essa historinha dos testes aí, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos acompanhar no slide aqui para a gente falar um pouquinho dessa ferramenta. Tá aí o JMeter, né? O que é o JMeter, né? Uma ferramenta utilizada para teste de estresse, carga, desempenho e funcionais em serviços oferecidos por sistemas computacionais. Essa ferramenta é parte do projeto Jakarta da Apache, né? E atualmente está na versão 5.1. Aí, gente, olha só, é importante a gente falar aqui o seguinte, para a gente voltar naquela história dos testes, né, das nomenclaturas de teste. A gente segue aí os autores clássicos, né? E as bancas gostam dessa história aqui do teste de desempenho. O teste de desempenho, né, é aquele teste no qual a gente vai avaliar o software já com a interação com o hardware e o quanto de hardware que esse software consome, né, quando está em plena operação, para que você possa ver e fazer melhorias, por aí vai. Dentro desse tipo de teste de desempenho, né, é falado que tem o teste de carga, que é o teste que a gente faz quando a gente precisa, por exemplo, validar aqueles requisitos não funcionais, né? Lembrando lá dos requisitos não funcionais, no cargo aqui pode ser usuários simultâneos, então uma aplicação pode ter que ter 300 usuários simultâneos no horário de pico. Aí você faz um teste de carga para ver qual é a carga que a aplicação consegue aguentar sem perda de desempenho, de memória e por aí vai. E o teste de estresse, né, é uma variação do teste de carga para se avaliar até quando a aplicação continua funcionando. Então, você pegaria lá os 300 usuários simultâneos e começaria a aumentar para 400, 500 e faria a avaliação de como a aplicação consegue suportar essa quantidade de usuários simultâneos, né? Por isso que chama de teste de estresse ou teste de esforço, né? Então você vai estressando a aplicação para ver o que acontece com ela. Então tem essas variações aí de testes. O JMeter também ele serve para testes funcionais, né? Você está lembrando lá dos testes funcionais? Às vezes você precisa validar as funcionalidades. Então ele tem uma funcionalidade que você consegue simular os passos dentro do site, escutar e ver a resposta. Então serve também ali um pouquinho como teste funcional, tá bom? Não faz a mesma coisa do Selenium, né? O Selenium a gente já falou aí, o Selenium ele simula bem melhor, mas o JMeter também consegue fazer algum tipo de nível de teste funcional, beleza? Então só para a gente já de cara deixar claro que essas nomenclaturas de teste, né? Porque se você for pesquisar na internet, você vê uma certa mistura. E teste, eu já comentei com vocês, tem uma série de testes e nomenclaturas, às vezes, divergentes. Então a gente tem que sempre dar atenção na forma que a banca cobra. Não vou entrar no dilema aqui de teste ser isso ou aquilo. Se a banca não está cobrando isso, eu não estou preocupado, né? Nós não estamos fazendo uma tese aqui sobre testes de software. Nós estamos tentando atender o que a banca solicita, né? E aí a gente vai lá nessas diversas bancas e elas usam basicamente lá as variações de teste do Prisma e do Somerville, certo? Que são as clássicas aí. Beleza? Então vamos voltar para o slide para a gente continuar. Então, o JMeter é uma ferramenta gratuita, você pode encontrar ela aqui nesse site, certo? Para você realizar testes de performance, estresse em aplicações web, banco de dados, servidor FTP, dentre outros. Para realizar os testes em aplicações web, o JMeter permite que você salve a navegação pelo site. Por isso que fala que ele também faz testes aqui, ó, funcionais, ok?
porque aí você pode simular uma navegação e ver lá qual é a reação. Para posteriormente, durante a execução do teste, reproduzir os mesmos passos. A seguir, né, os passos necessários. Então, olha só, o objetivo da ferramenta, né, do JMeter é o quê? Ele disponibiliza diversos tipos de requisições e assertions, né, para validar o resultado dessas requisições. Ele é multithreading também, ok? Os componentes no JMeter são recursos que podem ser utilizados para criar rotinas de teste para aplicações. Então ele tem alguns componentes que a gente vai falar hoje. E ele é multiplataforma, porque ele é desenvolvido em Java. Então você pode baixar lá e rodar no seu SO Linux ou no seu SO Windows, né? Ele é multiplataforma. Aí, gente, volta aqui mais uma vez. Então, se você depois tiver interesse em baixar o JMeter e usar, é bem interessante. Até porque facilita o aprendizado, né? Você colocar ele para rodar pelo menos uma vez. E você pode fazer um tipo de teste funcional. Ir numa páginazinha lá, qualquer página na internet, simular lá os passos e qual é o resultado esperado e rodar lá uma quantidade de usuários para ver como é que a página reage ou não. Esse tipo de atividade é bem interessante para você assimilar o que a ferramenta faz, né? Eu já comentei aqui com vocês, às vezes as pessoas trabalham com a ferramenta, aí acham, não, eu trabalho com a ferramenta, não vou estudar isso aqui para o concurso não, porque eu já sei. Só que ele não sabe dos conceitos, né, teóricos que estão ali atrás da ferramenta. Aí a banca vai lá nesses conceitos teóricos, a pessoa acaba errando a questão. Então você que já trabalha, vale a pena aqui assistir a aula e prestar atenção nessas teorias. O pessoal que nunca viu a ferramenta, né, pode falar, ah, professor, eu não conheço ferramenta. Não é uma ferramenta difícil de utilizar. Então você assiste a aula aqui, entende a teoria e depois você pode pegar a ferramenta e usar ela pelo menos uma vez. Isso dependendo do seu concurso, né? Se essas aulas de ferramentas, eu sempre digo o seguinte, se a banca não colocar especificamente lá a ferramenta, quase impossível dela cobrar, né? Não é o praxe. Agora, se ela colocar, aí você tem que prestar atenção. Então, se tiver no seu edital, aí você tem que tomar cuidado aqui e prestar bem atenção aqui nessa aula, ok? Então, o JMeter, vou falar de características gerais deles, porque às vezes a banca gosta de cobrar isso. Se ele é isso, ou se é aquilo, que funcionalidade que ele tem ou que não tem. E às vezes ela vai lá mesmo pedir uma coisa bem específica daquele nível de pessoa que usa a ferramenta no seu dia a dia. Aí, sem você usar ela minimamente, fica muito difícil você acertar. Tá bom? A questão. Então vamos lá, continua comigo aqui. E aí ela tem alguns pontos fortes, que é o quê? Baixo custo de implantação, você só precisa baixar. Baixa curva de aprendizado, assim, a usabilidade dela não é muito legal, vai estar aqui nos pontos fracos que eu vou apresentar, mas ela não é difícil de utilizar, se você pegar a manha rapidinho. Ela simula cenários de utilização real para validação dos requisitos não funcionais, então ela pode simular andando lá no site, mas qual é a ideia final? É você rodar lá um teste com não sei quantas threads simultâneas, para você ver os requisitos não funcionais, né? Lembrando daquela classificação de requisitos funcionais e não funcionais. Você pode personalizar cenários de teste, tem uma multiplicidade de representação de resultados, a gente vai ver algumas, e também representação dos resultados em tabelas e gráficos, que é bem interessante. Aí, como eu falei, a usabilidade da ferramenta às vezes eu considero ruim, né? Você tem que entender lá qual é a lógica dela. Depois que você pegar a lógica, aí fica mais fácil. Ela tem um limite de usuários virtuais, não roda, né? Está na própria documentação. Então não adianta você querer rodar um teste com 10 mil usuários, não vai funcionar. E alguns gráficos você tem uma certa dificuldade para interpretação, porque são alguns gráficos aí fora do comum. Então eu vou mostrar alguns para vocês, aí depois vocês avaliam esses pontos fortes, esses pontos fracos, que são da minha avaliação pessoal, tá bom? Aí volta aqui comigo mais uma vez. No meu mestrado a gente fez os testes de desempenho, né, de carga de estresse em cima do nosso aplicativo, lá, aquele aplicativo que eu já comentei com vocês do Uber de mototáxi, né? E aí,
parte dessa aula aqui foi dos estudos que a gente fez lá no mestrado, mas obviamente eu dei atenção aqui para concurso, né? Para concurso, que é o nosso foco. Então, a ferramenta ela é muito legal. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos, né, alguns resultados, a gente vai ver algumas funcionalidades e vamos responder algumas questões, tá bom? No nosso aplicativo a gente tinha isso, tinha lá um requisito não funcional de 300 usuários simultâneos, né, no horário de pico. Então a gente simulou se a nossa API lá, os serviços que a gente tinha disponibilizado para o aplicativo, iriam aguentar essa quantidade de usuários simultâneos, né? Na primeira vez que a gente fez o teste não passaram, a gente teve que fazer melhorias lá na nossa arquitetura até ficar razoável. Então, teste, né? Sempre uma coisa muito importante aqui dentro da engenharia de software, a gente já falou isso várias vezes. E esses testes de desempenho, né? Dividida em carga e estresse, são muito importantes. E são fáceis de fazer. Essa ferramenta facilita muito você fazer esse tipo de teste, tá bom? Por isso que ela é importante. Então, vamos voltar aqui. Então, ó, contexto aqui, né? Para saber como o sistema se comporta com a utilização dos recursos padrão no limite e acima do limite, é importante realizar os testes de performance e os de estresse, né? Aí sempre lembra que essas nomenclaturas aqui, né? A gente traz por quê? Porque às vezes a banca vai lá e mistura, né? Fala lá como o teste de performance fosse o teste de desempenho. E aí a gente já comentou que teste é uma coisa que tem essas variações. Então, só para você tomar cuidado. A banca gosta de fazer essas brincadeiras. Então, antes de iniciar os testes de carga e estresse, é importante responder algumas perguntas, né? Qual é o número médio conhecido esperado de usuários em uma carga normal? Qual é o pico de usuários esperado? Isso aqui são, né, requisitos não funcionais, né, da sua aplicação. O servidor em que os testes serão realizados pode ser interrompido, né? Qual o momento adequado? Exemplo, madrugada, final de semana, para realizar os testes de performance e estresse nesse servidor? Isso aqui é importante porque, olha só, você tem os testes ainda a nível de sistema, né? Mas você pode depois rodar esses testes de estresse e de carga em produção. Obviamente, você vai ter que rodar isso aqui em produção num horário que não seja o horário onde as pessoas estejam usando, né? Ou você fazer uma parada, uma janela de manutenção, aí você vai avisar para os usuários que o sistema vai ficar parado do dia tal a dia tal, e aí você pode rodar esse tipo de coisa. E quais são os resultados esperados, né? Tempo de resposta por quantidade de usuário. Então, você tem lá um tempo que é considerado adequado. Então, no pico, o aplicativo, por exemplo, né, teria que responder isso lá em milissegundos. Então, se começar a responder em segundos, vamos ter problema. Esse seria um exemplo aqui de uma métrica. E aí o plano de teste, né? Para qualquer teste que venha a ser feito utilizando o JMeter, é necessário criar um test plan, né? Um plano de teste, incluindo os elementos do teste. Aí é super importante vocês saberem que elementos são esses aqui. A gente vai ver uma questão que a questão cobra esse tipo de coisa. Então, ó, você tem todos esses elementos. Vamos passar aqui de um por um, porque pode ser que a banca cobre exatamente esse item aqui, né? Cobrar quais são os elementos de um plano de teste. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Então, o thread group, o que ele faz, né? É o ponto de início sobre o qual o teste deve estar, sobre o qual devem estar todos os elementos do test plan, né? Como o próprio nome ressalta, ele controla as threads que serão executadas pelo teste. Então, vai controlar essas threads, né? Os controllers, né, são divididos em dois grupos, samplers e logic controllers, né? Aí os samplers, o que eles são? São controladores definidos para requisições específicas, podem ser personalizados com a inserção de configurações, né? Configurações ou acessões. E o logic controllers são controladores mais genéricos, podem ser personalizados com a inserção de outros controllers, configurations, elements, assertions. Os listeners, o que eles são? São elementos que fornecem acesso a informações obtidas pelo JMeter durante os testes. Timers, timing já é fácil de entender, né? Por padrão, o JMeter faz requisições sem pausas entre elas. Os timers são utilizados para incluir pausas entre as requisições. Assertion, né? Para a gente entender o que é o tal dos assertion. Usado para verificar se a resposta obtida na requisição é a esperada. Expressões regulares podem ser usadas na comparação. Então,
Às vezes você pode passar lá uma quantidade de usuários e dizer lá, ó, a resposta esperada é essa, tá bom? Configuration Elements, né? Embora não faça requisições, exceto para HTTP Proxy Server, esse elemento pode adicionar ou modificar as requisições. Também você pode pegar lá uma resposta e modificar. E tem o Pre-Process Elements e o Post-Process Elements. O que eles são? Executa alguma ação antes de fazer a requisição. É mais usado para pré-configurações das requisições. E o Post, né, executa alguma ação depois de fazer a requisição. É mais usado para processar as respostas da requisição. Então, esses aqui são os elementos. Aí eu vou mostrar aqui algumas telinhas do JMeter, tentar aqui deixar mais claro aonde que cada um desses elementos entra, tá? Mas esse tópico aqui é importante. Vocês têm que saber isso aqui. Nós vamos ver uma questão para você ver como é que as bancas gostam de cobrar quando entram nesse assunto. Tá? Vamos lá. E o JMeter ele suporta requisições, né, dos seguintes tipos de serviços ou rotina de teste. Então pode ter FTP, HTTP, que é a mais normal, JDBC, objeto Java, SOAP, né, XML, RPC, LDAP e teste do JUnit também, né. Ele fornece esse tipo aqui de serviço. O mais comum é você ter o HTTP, porque as APIs hoje em dia, né, dos sistemas são muito baseados no padrão REST, né? Padrão REST. Se você não entender muito bem o padrão REST, tem um artigo lá no blog, tá? Você pode dar uma lida lá. Só você procurar, que eu explico um pouquinho melhor como é que ele funciona. E SOAP também, né? Que é muito usada para web service e troca de informações. Então a gente pode testar essas APIs lá, ver se está respondendo com a quantidade de usuários que a gente achar necessário. E aí, olha só, eu montei aqui um cenário de teste, né? Para você entender como é que funciona lá o JMeter, né? Então qual é o cenário de teste? Eu queria testar o desempenho da API de consulta de localização que retorna nos dois aplicativos lá, os aplicativos lá que eu desenvolvi no meu mestrado, do passageiro e do mototaxista, né? Aí volta comigo aqui para a gente explicar melhor. Então a gente montou esse cenário de teste com o JMeter. E aí nós tínhamos nosso aplicativo lá que eu já comentei para vocês, que é o tipo um Uber, só que para mototáxi. Isso lá foi desenvolvido para a região lá de Recife, em torno, né? E aí você tem um aplicativo passageiro e um aplicativo mototáxi. E os dois consultavam uma API de consulta, né? Porque basicamente é igual o Uber. Você está num lugar, você quer pegar a sua localização, quem tiver ali perto pega você na corrida e tem um raio e por aí vai. Então eu precisava testar se essa API ia aguentar uma porrada de usuário simultâneo, né? Um monte de gente pedindo corrida, um monte de mototaxistas recebendo a corrida e por aí vai. Então, testar o desempenho da API de consulta, né? Para ter acesso ao modo gestor à listagem de pessoas cadastradas. Então, a gente ainda tinha uma interação lá com o módulo gestor também do nosso aplicativo, que é a parte de contabilização, de quantidade de corridas, os mototaxistas estão cadastrados, basicamente isso. Então eu quero basicamente fazer o teste dos requisitos não funcionais, né, em cima dessa API de consulta, tá bom? Da localização, que os aplicativos usam, né, basicamente, beleza? Então vou voltar no slide aqui para você entender melhor. Então essa é uma consulta muito utilizada, então valia a pena a gente fazer esse teste de desempenho, né? Aí fizemos o teste de carga e o teste de estresse. Então tá aqui a carinha lá do JMeter. Então quando você vai lá criar um plano de teste, né? Você vai adicionando os elementos. Tá vendo aqui o plano de teste? Eu vou marcar aqui direitinho para que você possa ver. Então ó, você tem um plano de teste, aí o grupo de usuários, aí a gente colocou alguns relatórios, né? Qual é a API lá que a gente ia consumir? Então tinha um gerenciador de cabeça HTTP e gráfico de resultado aqui no final, né? Então aqui está uma carinha dele aqui. Quando a gente roda, aí a gente passava uma requisição e a gente simulou aqui uma quantidade de acessos simultâneos. E a gente também dizia qual era a resposta que a gente queria, né?
que no nosso caso era um JSON, porque nosso aplicativo trabalha com esse arquivo, né? Que é o mais usado aí em troca de informações em aplicativos móveis, tá bom? Então essa aqui é uma carinha aqui do JMeter. Aí tinha aqui, ó, a gente rodou com 500 usuários simultâneos aqui, ó. A ideia pelo menos era essa, ter 500 usuários simultâneos. E era o nosso microserviço lá de localização, aquela API de consulta, tá? Então essa aí é a carinha do JMeter. Aí também tem esse relatório agregado, né? Que você mostra aqui o que aconteceu. E a especificação de cada uma das informações que estão nesse relatório, né? Essa parte aqui que eu falei que a usabilidade é ruim, para você entender o que aconteceu. Então a gente rodou lá o plano de teste e rodou lá o resultado então, do que aconteceu, né? Então olha só, aqui estão as informações obtidas pelo teste, né? Quantidade de usuários, né? E amostras. Então tá aqui, ó. Aí a gente tinha escrito lá 50, né? Mas a gente ficou rodando e foi acumulando, né? A média significa média de tempo em conjunto de resultado medida em milissegundos. Então a média de tempo dessas requisições, certo? A mediana, o que é? É o tempo no meio de um conjunto de resultados. 50% das amostras não demorou mais do que esse tempo. Então, ó, 50% das amostras, dos testes, não demorou mais do que isso, né? É aquele cálculo da mediana, né? Aí a linha 90%, né? 90% das amostras não demorou mais do que esse tempo. Então já viu aqui, ó, que quando tem requisições que já começaram a demorar mais, né? Aí 95% também, ó. Então já teve umas requisições aqui em algum momento que começaram a demorar bastante. Erro, não houve erros, isso aqui é uma informação importante. Houve perda de requisições. Então, só para você entender, volta aqui comigo mais uma vez. Se tivesse erro, aí já é um mau sinal. Então, a gente rodou lá com uma quantidade de usuários simultâneos e a primeira história lá é fazer o teste de carga, é ver se o que está definido, se essa carga em cima do sistema, o sistema vai funcionar razoavelmente. Aí a gente rodou esse teste de carga, começou a avaliar, beleza, não teve erro. Depois que a gente passou no teste de carga, a gente pode fazer os testes de estresse. Então, começar a aumentar a quantidade de usuários para ver quando é que vai começar a dar erro. E aí, em cima desses resultados, a gente avaliar o que é que a gente pode fazer. Ok? Aí tem a vazão e outras informações aqui que eu deixo para vocês. Mas a mais importante aqui é esse erro, né? A quantidade de amostras e por aí vai. Então, é um relatório que é gerado, você só adiciona lá naquela árvorezinha, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Aí você roda o teste e ele já faz esse relatório agregado aqui para você analisar as informações. Ok? Então vamos voltar para o slide mais uma vez. Aí pode gerar um gráfico também, né? Aí o gráfico é plotar as informações, né? Então, com o gráfico, às vezes dá uma visão aí de pico em algum momento, aí ajuda você a analisar também. Ok? Então o JMeter gera esses gráficos aí. Essa versão que a gente rodou os testes é uma versão mais antiga. Então na versão atual, a mais nova, esses gráficos aí melhoraram um pouquinho a cara deles. E tá aqui, ó. A árvore aqui de resultados também, né? Então só para você lembrar lá. Aí aqui já é outro plano de teste, né? Com alguns elementos aqui, porque a gente fez agora na pesquisa lá de consulta, para retornar um usuário, por exemplo. Então a gente simulava o que a gente queria, né? E esperava a resposta. Então só para você ver a carinha aqui do ITER. E aquele resumo, né, do relatório agregado. Porque ali eu mostrei cortado, né? Como é que você vê ele aqui dentro do projeto. Né? O projeto marca aqui que é o plano de teste. Aí os gráficos, né? Você pode deixar isso aqui rodando, esse gráfico vai sendo desenhado. Né? Bem legal a ferramenta. E aí vamos ver agora, a gente finalizar algumas questões, tá? Então vamos lá.
essa questão aqui de 2017 da banca IBFC, né? Para qualquer teste que venha a ser realizado utilizando o JMeter, é necessário criar um test plan, incluindo os elementos do teste. Até aí tudo bem, né? Ele está afirmando. Alguns desses elementos podem ser, então tem que lembrar daquela listinha lá dos elementos, para a gente poder responder a questão. Então, vou dar um tempinho aí para você pensar, ver se você consegue responder. Então, vamos ver a resposta? Letra B, né, gente? Tá lá na listinha lá, o Thread Group, Controllers, Listener e Timers, né? Aí eu boto de novo aqui o que é cada um deles, né? Thread Group, né, é o ponto de início sobre o qual devem estar todos os outros elementos do test plan. Como o próprio nome ressalta, ele controla as threads que serão executadas pelo teste, né? As threads é a quantidade lá de processos simultâneos, né? Simulando, por exemplo, usuários simultâneos. Controllers são divididos em dois grupos, Sampler e o Logic, né? Falamos disso já. Listeners são elementos que fornecem acesso à informação obtida pelo JMeter durante os testes. Então, os listeners, eles vão guardando as informações lá enquanto você está rodando o JMeter. E os timers, esse é o mais fácil, né? Quando você precisa colocar alguma pausa entre as requisições. Então, às vezes, você manda uma quantidade de requisições e aí você tem que dar um tempinho, né? Você quer dar um tempo para mandar as próximas. Então, você adiciona lá um elemento do tipo timer, né? Então, questãozinha bem simples para você ver como a banca, né? Como as diversas bancas gostam de cobrar sobre essa ferramenta. Ok? Vamos ver mais uma aqui. Então, olha só, preste atenção, né? É a da banca aqui da CESP, né? A respeito de automatização de teste de software e ferramentas para suporte, julgue o item seguinte. O JMeter é uma ferramenta de automação de teste de código aberto capaz de executar testes de desempenho, carga e estresse em servidores web e banco de dados. Então, isso está certo ou está errado? Aí veja, ó, a banca clássica aí, que é o CESP, ele entende, né? E você pode ver concursos aí recentes que saíram, não falando do JMeter, mas falando de teste, que ele entende essa classificação aqui. Desempenho, carga e estresse, né? Que é a que a gente tem nas nossas aulas aí. Só você voltar nas aulas de teste de software. Então, vamos ver aqui a resposta, né? Se está certo ou se está errado. Então, gente, está certo, né? Aí eu deixo aqui um resuminho do que a gente tem falado, né? Que o JMeter é uma ferramenta que realiza teste de carga e de estresse em recursos estáticos ou dinâmicos oferecidos pelos sistemas computacionais. Além disso, é parte do projeto Jakarta, né, da Apache Software Foundation. Para a realização de teste, a ferramenta JMeter disponibiliza diversos tipos de requisições e assertion, né, para validar o resultado dessas requisições. Além de controladores lógicos como loops, ciclos e controles adicionais para serem utilizados na construção de plano de testes, que correspondem aos testes funcionais. Então, só para você entender, volta aqui comigo, dá para você fazer os testes de desempenho, mas também dá para fazer o teste funcional. Por quê? Porque você pode mandar uma requisição lá para uma página, imagine lá, mais uma vez, aquela consulta de localização lá do nosso aplicativo, lá do Mototáxi. Então eu mando lá uma requisição. Aí eu estou esperando que venha a localização no formato tal, tal e tal. Se vier, ok, passou sem erro. Então isso é um tipo de teste funcional também. Você está testando a funcionalidade, você não está testando só os requisitos não funcionais, né? Se o tempo está numa média aceitável, se não está tendo erro, perda de pacote, né? Se a latência não está grande. Você também está testando o resultado lá, né? Lembra que o teste funcional, ele foca nisso, né? Também, outra classificação dele, teste de caixa preta, né? Então você não se preocupa lá com detalhes. Você vai mandar um pedido e qual é a resposta esperada. Por isso que o JMeter também pode ser usado para testes funcionais, certo? Só que ele não faz aquilo tudo que o Selenium faz, né? Como eu já mostrei para vocês. Se você tiver esquecido, é só assistir de novo lá a aulinha sobre a ferramenta Selenium, tá bom? Então é bom prestar atenção, porque às vezes a banca pode falar que o JMeter faz testes funcionais, você falar que não, e dá, né? Não foi feito especificamente como o Selenium para né, você simular um andamento no site, mas você consegue
simular alguma coisa e ver o resultado. E isso é um tipo de teste funcional também. Ok? Então a gente vai encerrando agora. Volta aí no slide mais uma vez. Fica aí o gabarito, ok? Quem tiver mais dúvidas, né, pode acessar lá o site. Eu já deixei aí os endereços. Tem muita documentação. Volta aqui comigo para a gente encerrar. E o que eu recomendo para quem nunca viu é baixar a ferramenta e faz alguns testes. No próprio site tem algumas simulações que você podem fazer. Quem já trabalha, aí preste atenção nesses conceitos teóricos para não errar. Porque o pessoal, ele faz teste, não sei o que, não sei o que. Lembra que a banca cobra de uma certa forma. Então, quem já trabalha com a ferramenta é só dar uma atenção aqui na parte teórica, que não vai errar nenhuma questão sobre o JMeter. Beleza? Então a gente encerra esse bloco e continua acompanhando, que nos próximos a gente tem muito mais assuntos interessantes. Tá bom, pessoal? Valeu e até mais!